vê a pessoa chegando, vê a pessoa triste e não temos capacidade de dar um abraço. Está aqui, ó, transmissão, pôr a mão, abençoar, declarar na vida da pessoa que ela é uma bênção, que ela vai prosperar, que ela é do Senhor. Outra posição, o ato de libertação. Muitas vezes tem cultos de libertação. Então eu vou impor as mãos, eu vou orar para a pessoa, mas eu tenho que estar preparado para isso. A imposição de mãos como um ato de comunicação. Então nós terminamos aqui mais vamos dizer assim, as práticas básicas, elementos básicos da palavra de Deus. E nós vamos começar hoje falando sobre a ressurreição dos mortos. Toda vez que nós falamos de ressurreição, nós falamos da eternidade. Nós falamos, eu vou ressuscitar, Deus vai me levantar. E muitas vezes nós temos algumas ideias, alguns pensamentos que não batem com a Bíblia, que não chega ao ponto que o Senhor quer, tá? E a ressurreição, toda vez que nós falamos de ressurreição, entenda uma coisa, a igreja vai sair da igreja. O que significa isso? Que nem todos vão subir, que nem todos vão ser ressuscitados. Agora, todos vão chegar na presença do Senhor, todos. Mas não significa que eu vou entrar, não significa que eu vou estar no leito, que eu vou estar debaixo dos braços do Senhor. Então, toda vez que nós falamos de ressurreição, como está a minha vida? Hoje, se Jesus voltar, como eu estou? Como eu estou vivendo? Para me ressuscitar, para me chegar ao leito, para me chegar na eternidade, eu tenho que cumprir. Eu tenho que ser obediente, eu tenho que viver. E aí não é um ou dois, é tudo que a Bíblia me ensina. É tudo que a Bíblia diz, eu tenho que viver. Como é que eu estou hoje com a minha vida? Como que eu estou para mim chegar a esse ponto de ressuscitar os mortos? Porque os mortos também vão levantar. Aqueles que já estão sepultados também vão levantar, se for do Senhor. Mas e a vida dele? Ele vai chegar na frente do Senhor. Senão a Bíblia não falaria para mim, ó, apartai-vos de mim, raça de víbora. Significa que nem todos vão subir, nem todos vão estar no leito, nem todos vão ser ressuscitados. Vai ressuscitar, mas vai chegar, vai inaugurar o Hades, como a gente diz, vai inaugurar o inferno. Então, está aqui, ó, o que significa a ressurreição dos mortos na Bíblia? A ressurreição dos mortos é uma doutrina ensinada claramente na Bíblia, relacionada ao estágio final da obra de redenção. O que é redenção? Resgate. A obra de redenção sobre a minha vida é o resgate que teve sobre mim. Deus me tirou da onde eu estava. Na verdade, a doutrina de ressurreição expressa a grande base da esperança futura do crente. Deus resgatou você? Deus tirou você da onde você estava? Então nós temos que crer que o futuro nosso não é aqui. Então por que nós nos agarramos aqui? Por que nós muitas vezes não vivemos no que Deus diz? Por que nós muitas vezes não vivemos no que a palavra fala? Agora nós estamos vivendo o final de tempo. Agora nós estamos vivendo um tempo que Abraão vivia, que os homens da fé viviam. Nós não vemos, nós ouvimos. E por que nós muitas vezes não vivemos o que a palavra diz? Porque a ressurreição é ensinada no Antigo e no Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus Cristo afirmou que a doutrina da ressurreição é ensinada na Escritura desde os escritos de Moisés, no Pentateuco. Desde o tempo de Moisés se fala da ressurreição, se fala da vinda do Mestre, se fala da vinda de Jesus. A respeito da ressurreição dos mortos, ainda não tens lido no livro de Moisés, no texto referente à sarça, como Deus lhe declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, e sim Deus dos vivos. Estás absolutamente enganado. O principal dos mandamentos está aqui, Marcos 12. Então, ele é o sou eu, como diz ele para Moisés, como diz ele para Josué, como diz ele para os profetas. Nós estamos vivendo, até João Batista, 400 anos não houve profetas, não houve profecia, não houve ninguém que profetizava. João Batista pregou arrependimento, como nós falamos semana passada. E por que nós não pregamos arrependimento hoje?
Nós estamos vivendo o tempo de João Batista. Nós estamos vivendo um tempo que João Batista pregava o arrependimento. Nós temos que pregar o arrependimento hoje, porque Jesus está de pé, esperando a ordem do Pai. Se você for pegar o contexto da Bíblia, é o que está acontecendo hoje. E tem muitos crentes que não acreditam que o Senhor está de pé. Então, como está a minha vida? O próprio Senhor Jesus Cristo não deixou dúvida quanto à realidade da ressurreição dos mortos. Está lá em João 5, está lá em João 6, ele não deixou dúvidas. Mas ele também deixou claro alguns mandamentos, algumas posições que nós temos que tomar para chegar à ressurreição, para nós chegarmos a entrar no céu, porque todo mundo vai levantar, todos, tanto os bons como os maus, todos vão chegar na presença do Senhor. Mas qual é a obra que eu fiz? O que é que eu fiz? Qual foram os passos que eu dei? Como eu vivi aquilo? Como que eu obedeci? Como é que eu ouvi? O que o meu ouvido ouviu? O que a minha boca falou? O que eu ensinei? O que eu declarei? Como eu vivo hoje? Para Deus não existe o passar a mão, para Deus não existe o coitadinho, para Deus não existe ou é ou não é, ou faz ou não faz, ou vive ou não vive, sim, não, não. Não existe esse negócio, o coitadinho, deixa que ele vai aprender. Ele vai aprender, Jesus volta e ele fica. Ah, mas coitadinho, não existe coitadinho e nem bonzinho. Para Deus é sim, não, não. Ou você vive ou não vive. Porque Deus chegou para Noé e falou: ó, faz a arca, que eu vou matar todo mundo. Você acha que Deus mudou? Como é que você entende que Deus está olhando hoje para a humanidade? Como que você acha que Deus olha para a humanidade? Da mesma maneira que ele olhou para Sodoma e Gomorra, da mesma maneira que ele olhou para Noé e mandou ele construir a arca, e nós que estamos aqui hoje, como que Deus está falando e está ouvindo? Como você está vivendo? E agora, com a guerra mais próxima, a terceira grande guerra mundial, se você não está acompanhando, acompanhe para você ver o que está acontecendo. E não fique com medo, porque é Bíblia. Se você tiver medo, amado, é porque você não crê no Deus que você serve. É hoje que nós estamos vivendo. Você está vivendo como João Batista, pregando arrependimento, levando as pessoas a Cristo, falando a verdade para elas. Tem que falar a verdade, amado. Porque Deus diz que é o seguinte: Ele ama, Ele corrige quem Ele ama. Se você ama, você corrige. Se você não ama, você não vai corrigir. É a palavra de Deus. Tudo está dentro da palavra de Deus, da ressurreição. Você só vai chegar ao céu se você viver tudo isso que Deus está falando. Você só vai chegar à eternidade se você viver aquilo que Deus fala. Agora, se você vive na dúvida, ou na brincadeira, ou eu acho, ou não acho, será ou não será, e a hora que Jesus voltar, será? Então eu tenho que fazer uma autoanálise minha, todos os dias, todos os dias. A ressurreição dos mortos será para os crentes e para os incrédulos. Você entende isso ou não? Vai subir todo mundo. Para o crente e para o incrédulo. É verdade que a maioria das passagens bíblicas sobre a doutrina da ressurreição dos mortos se concentra na ressurreição dos salvos. Nesse sentido, a ressurreição sempre é apresentada como uma grande recompensa, a consumação da esperança do crente, o recebimento da sua herança e a plenitude da obra de redenção. Está aqui Lucas. Eu não coloquei Isaías nem Filipenses, mas está Lucas. Feliz será tu, porque estas não têm como te pagar. Perdão. Feliz será tu, porque estes não têm como te pagar. Entretanto, receberás tua régia recompensa na ressurreição dos justos. Parábola do grande banquete. A palavra do grande banquete, sabe o que significa? Jesus chamou todo mundo. Ele abriu para todo mundo. Mas uns não pôde porque estava comprando boi, outros não pôde porque estava comprando terras, outros não pôde porque estava resolvendo um problema. É a igreja hoje? Não posso ir porque eu tenho um probleminha, não posso ir porque eu tenho meu trabalho, não posso ir porque eu estou comprando, não posso ir porque eu estou cansado. Está aqui, ó, a palavra do banquete é simples de entender. A palavra das 10 viúvas é simples de entender. A viúva 5 não quis comprar nada, não quis logo porque ela falou: meu Jesus não vai voltar. A igreja hoje está falando isso.
A parábola do banquete é ideal você entender o que está acontecendo hoje. Aí você vai entender que uns lá foram comprar boi, outros lá foram comprar terra, outros lá foram comprar isso. O homem mandou pegar todo mundo aqui, ó, vai lá, pega todo mundo. Então significa que bandido, bêbado, sujo, mau caráter, rico, pobre, tudo vai subir, vai chegar lá. Só que você vai ter que dar conta da tua vida. E aí Jesus, eu creio, ele vai pegar isso aqui e vai falar aqui, ó. Você lembra daquela passagem que você leu e achou que não ia acontecer? Aconteceu, você está na minha frente. Eu estou configurando teu irmão. Porque Deus é se ensina ou não. Você vai chegar e vai perguntar, se eu não responder, tchau. É como hoje. Alguém aqui já encarou o juiz? Já foi a minha audiência? Eu fui vários que eu trabalho com isso. Já viu o promotor defender? Já viu uma bancada de 7, 10 pessoas para jogar você? E aí o juiz fala, você jogou, qual que é o negócio dele? Culpado. Aí diz, você vai pegar 300, o juiz está lá só para falar com você, ó, 300 anos. É o que vai acontecer com a gente lá em cima. Só que você não vai conseguir correr. Por quê? Porque às vezes você estava no banquete, foi chamado para um banquete, está aqui a igreja, o banquete é a igreja. E aí você quer subir ainda? Você quer viver em Cristo? Se você não consegue cumprir na terra, não vai cumprir no céu. Se você não vive na terra o que a palavra diz, não vai viver no céu, irmão. Não tem meio termo, não. Não existe meio termo, coitadinho dele. Não, eu vou tentar passar a mão na cabeça dele, vou pegar ele no colo e vou levar ele para a igreja. Faça isso que ele vai e você fica. Essa é a realidade da palavra crua. Aqui, ó, o banquete. Depois você vê Lucas 14, 15 e 24. E entenda a passagem do banquete, é hoje a igreja. Mas a Bíblia também indica que haverá a ressurreição dos incrédulos. E a gente diz assim, nós aqui, ó, você sabe por quê, irmão? A igreja vai sair da igreja, lá já está condenado, lá já é condenado. Então nós sabemos que quem está lá não aceitar Jesus, não tem como. Se não entender o processo, não tem como. Deus vai tirar. Então o incrédulo muitas vezes está aqui dentro da igreja e nós criticamos ele. Nós massacramos ele. Eu falei do joio semana passada. O joio cresce na raiz do trigo. Na raiz do trigo. Então como é que eu vou tirar o joio? Você vai sair trigo. Se você arrancar o joio, você sai. Está aqui, ó. O incrédulo vai subir. Porém, no caso deles, a ressurreição será para que eles possam receber o prêmio da injustiça, ou seja, a recompensa dos seus pecados. Então, galardão, todo mundo vai receber. Agora, qual é o teu galardão? O que você quer receber? Qual é o seu? Se você recebeu o galardão na terra, não recebe no céu. É bem clara a Bíblia com isso. Aonde está o seu galardão? Aonde está o meu coração? Aonde está o meu coração? Aonde eu vivo hoje? Como eu vivo hoje? Aonde está? Onde eu foco? Qual é o meu foco? Eu tenho escutado de alguns crentes que eles querem ficar ricos ainda. Eu preciso trabalhar, preciso estudar, preciso ficar rico. Tá bom, vai ficar rico. Deus já falou que para um rico entrar no reino do céu é mais fácil passar um elefante, um camelo pela agulha. Mais fácil. Então cuidado com isso. Porque Daniel diz, multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão. Quem esse? Os que estão mortos. Tá? Uns para a vida eterna, outros para a vergonha, humilhação e para o desprezo eterno. Aí é Bíblia? Isso é Bíblia. Não é eu que estou falando. Então uns vão para o desprezo. Vai inaugurar o Éden. Vai inaugurar o inferno. Outros vão subir. E como é que eu vivo? Qual é a minha vida dentro desse contexto? Entre crente e incrédulo. Muitas vezes, amado, nós como crentes somos incrédulos. Não acreditamos. Não confiamos na promessa. Não vivemos a palavra de Deus. Nós, crentes. Porque a igreja vai sair da igreja. Eu quero que entenda isso. A igreja vai sair da igreja. Não vai sair de fora. Então significa que se tem 100 pessoas, 50 pode ficar e 50 pode subir.
Só que todos vão se apresentar perante o Senhor. Só que o ano da tribulação vai ter que passar. Aqueles que ficar, vai passar a tribulação. Eu creio que a igreja sai, que a Bíblia deixa claro que a igreja de Jesus pega, ele tira. E aí são 3 anos e meio que você vai ficar rico, mais 3 anos e meio que você vai ter que dar a vida. É isso que está falando aqui. Quem você é em Cristo Jesus? Quem você é como crente? Eu não gosto de falar crente, eu gosto de falar cristão, porque crente até o diabo é, ele crê mais do que a gente, conhece mais da Bíblia do que muitos que estão dentro da igreja. Muito mais do que muitos que estão dentro da igreja. Todos. Porque muitos vêm na igreja vão pegar a promessa. Depois que pega a promessa, vai embora some. Quem é você dentro desse contexto? Depois eu tenho a importância da doutrina da ressurreição dos mortos. A doutrina da ressurreição dos mortos, frequentemente, aparece na Bíblia junto com a doutrina acerca da segunda vinda de Cristo. Jesus está de pé, amado. Jesus está voltando. A ideia é que a ressurreição ocorrerá juntamente na ocasião da volta de Cristo e consistirá num de seus propósitos principais. 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses. Sabe onde veio essa segunda vinda? Sabe onde é a ressurreição? Quando Jesus pegar a igreja e tirar. Ele vai tirar a igreja. Essa é a vida. Essa é a ideia da ressurreição. Juntamente com a volta de Cristo. Ele volta, tira a igreja. É os 7 anos de tribulação. 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra. E a guerra está ainda lá. O Oriente Médio voltou de novo a pegar fogo. A terra onde Jesus vai voltar. A terra onde Jesus vai voltar. Está pegando fogo. O negócio está ardendo. Jerusalém está sendo atacado. Está aqui, ó. Porque tem que se cumprir isso. E quem eu sou em Cristo? Quem nós somos em Cristo? Quem é a igreja? A igreja não é o templo, a igreja sou eu. Como eu vivo? Como é que eu trabalho com isso? Eu sempre falei que graça e conhecimento anda junto, mas o conhecimento é para mim pregar a palavra, para mim ensinar a palavra, para mim viver a palavra, para mim poder explicar a palavra, para mim poder pregar lá fora. O conhecimento não é para mim ser inchado dentro da igreja e mostrar que eu sou melhor, não é isso. O conhecimento é lá fora, eu preciso resgatar. Eu tenho família que ainda não conhece a Cristo, sabe de ouvir, mas não sabe de caminhar, não sabe de quem é Deus. E muitas vezes nós não fazemos isso. E Deus vai cobrar isso da gente. Porque o conhecimento, eu preciso saber o que é a Bíblia, para eu poder explicar lá fora o que é a Bíblia. Não para mim poder ser inchado e achar que eu sou doutor. Todos os meus certificados vão ser rasgados perante Deus, porque Ele não está vendo isso. Ele não chama o capacitado, Ele capacita o escolhido. Você é um escolhido? Se você é um escolhido, eu tenho que viver isso daqui. Crendo que eu vou sair da igreja, crendo que eu vou subir, crendo que eu não vou passar, mas crendo que eu vivo a palavra de Deus. Eu preciso viver a palavra de Deus. Eu preciso pôr em prática a palavra de Deus. Pega o banquete, leia o banquete e veja onde você entra nesse versículo. Porque a palavra de Deus não é para minha esposa, a palavra de Deus é para mim. Sou eu que tenho que viver, não é o meu vizinho. Agora, com amor, Jesus me exorta. Você exorta com amor também? Você ama o seu vizinho? Exorta ele. E fala para ele: você está errado. Você está andando errado. Porque se você viu ele não falar, Deus vai cobrar de você. E pensa que não vai não. Ele não é o homem que aqui passa a mão na cabeça. Ele não é. Ele não vive passando a mão na minha cabeça. Ele me exorta a falar aqui, ó. E quando eu erro, ele tira o pé e espera eu voltar. Ele espera eu me arrepender. Ele não vai lá pegar o meu colo e falar: cara, tadinho, coitadinho, vem cá que eu vou tratar de você. Não, você pode entrar, porque eu vou perdoar você. Não é dessa maneira. E hoje a igreja está vivendo isso. Por quê? Porque é final de tempo. Tem gente achando que Jesus não vai voltar ainda. Quem você é nesse contexto? Ah lá, eis que eu vos declaro um ministério. Eis que eu vos declaro um ministério. Tá bom? Perdão, um mistério. Eis que declaro um mistério. Nem todos adormeceremos,
mas certamente todos seremos transformados. Então o que significa isso? Que nem todos vão morrer, nós vamos sair vivos daqui. Nós vamos subir vivos. Olha que maravilha. Quem gosta de tocar e cantar vai subir tocando e louvando a Deus, porque são os mortos. No momento, num abrir e fechar de olhos, o som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É isso aí que vai acontecer. A ressurreição está aqui, 1 Coríntios 15, 51 e 52. Tem 1 Tessalonicenses 4, 13 e 16. Mas está aqui, ó. É um mistério. E aonde eu estou incluindo nesse mistério? Cristo é um mistério. Ele anda contramão daquilo que nós pensamos, amado. Se você pensa de um jeito, ele já pensa de outro. Pois ele falou que antes de você pensar, ele já sabe o que você vai falar. Antes de você pensar, ele já sabe o que você vai falar. Então significa que ele toma conta da gente. Eu falei que enquanto a gente dorme, ele trabalha. Então ele não dorme, ele está trabalhando. Está tentando mostrar para você o que é a realidade. Só que muitas vezes nós transformamos a Bíblia na nossa realidade. Aí queremos que Deus faça algo. Vai fazer como? Se eu não vivo, se eu não participo, se eu sou igual aquele banquete que convidado, banquete. Sabe o que é isso? Deixando bem declarado, domingueiro. Domingueiro, banquete. Como é que ele vai querer algo? Como é que ele vai requerer algo? E quando ele entra no domingo, ele quer algo para ele, não quer para Deus. Não consegue adorar, não consegue abrir a boca, não consegue louvar, não consegue fazer. Esse é o banquete. Esse é o homem que chamou todo mundo. Ele convidou alguns, ele selecionou, Deus nos chamou. Deus nos chamou para uma obra. Ele selecionou, não é todo mundo que vai chegar, não é todo mundo que vai converter. Mas nós fomos escolhidos. O que nós fazemos com que Deus nos chamou? Nós começamos a sair, nós começamos a redicar, nós começamos a colocar trabalho, escola, família, tudo na frente de Deus. Depois chega desesperado, esse é o banquete, porque nem Deus vai chamar aqueles que verdadeiramente adoraram Ele. Você adora Ele? Você consegue adorar Ele em todo o tempo, não só na igreja? Porque Ele está falando aqui, ó, é um mistério. Eu preciso viver um mistério. Não adianta eu ficar sentado na igreja, não adianta eu só vir na igreja. Eu tenho que viver Cristo para a ressurreição, para me poder chegar na eternidade. A ressurreição dos mortos será uma obra maravilhosa. Amado, eu desejo isso. Às vezes eu estou conversando com a minha esposa, ou até com alguns irmãos, eu falo, Maranata, vem Senhor Jesus. Porque imagine como é que nós vamos ser recebidos lá. Imagine como está preparado a casa para nós, porque Ele nos ama. Jesus nos ama incondicionalmente. Incondicionalmente. Em primeiro lugar, a ressurreição dos mortos será uma obra operada pelo Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus, o Pai, ressuscitará os crentes por meio do Espírito. E que a ressurreição de Cristo é a garantia que fundamenta a esperança e a confiança do salvo, e que realmente haverá ressurreição. Romano, entenda isso. A Bíblia diz que Deus, o Pai, ressuscitará os crentes por meio do Espírito, e que a ressurreição de Cristo é a garantia que fundamenta a esperança e a confiança do salvo. Olha o que diz Romano. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos, a Cristo Jesus, igualmente dará a vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Cristo habita em você? Cristo vive em você? Você vive Romanos 8:11? Você consegue viver isso? Deixar Cristo comandar, deixar Cristo viver, deixar Cristo entrar, esperar Cristo falar, esperar em Deus a resposta. Você consegue viver isso? E é isso aqui que ele está falando. O Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, habita em vós. Cristo habita em você?
vive em você, vive dentro da tua casa, vive nos seus negócios, anda com você, participa da tua vida. Você coloca Ele em primeiro lugar, você vive Ele em primeiro lugar, você abre mão das suas vontades para Cristo, você abre mão dos seus desejos para Cristo, você deixa de viver a tua vida por Cristo, você deixa de viver os seus momentos de família para Cristo. É isso que Deus está falando. Ele vive, então eu tenho que viver o que Cristo quer de mim. E a primeira coisa, renuncia a tua vida. Renuncia a tua vida. E aí você vai ver o que Deus vai fazer. Mas é renunciar mesmo. Porque eu sempre falo que dentro de uma família existe a esposa e os filhos. Se você colocar os filhos na frente da esposa, está morto. Está morto. Você já parou de dizer aquilo que Cristo é. Porque ele mandou cuidar da minha esposa como ele cuida da igreja, porque ele ama a igreja. Ele quer que eu ame a minha esposa como ele ama a igreja. Ele não falou para mim amar os meus filhos primeiro que a minha esposa. Isso é um mandamento, amado. Você vive os mandamentos de Deus, é o que ele está falando aqui, ó. Aí vai se tornar maravilhoso para mim. Aí vai ser maravilhoso na minha vida. E tantos outros mandamentos. Como filho, você honra o pai. Como filho, você honra o pai e a mãe, independente se ele é bêbado, não é traficante, não é cheira mal ou não. Você ama o teu pai, você vive o teu pai, você honra o teu pai. É outro mandamento. E esse ainda com promessa. Esse é uma promessa linda, Deus. É isso que ele está falando aqui. O Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, Jesus habita em vós. Aí sim, aquele que ressuscitou dos mortos aqui, Jesus, igualmente vos dará vida aos seus corpos mortais. Aí ele vai dar vida ao seu corpo. Você estava mortal já, transformado. Transformado. É isso que ele está falando aqui. É isso que Cristo está falando para mim e para você. É isso que ele está ensinando para mim e para você. Porque senão não vai adiantar. Eu posso até desejar, eu posso até querer, eu posso até cantar bem, eu posso até tocar bem, eu posso até tudo. Posso tudo. Livre-arbítrio está na Bíblia. Perguntaram para mim se Deus e o livre-arbítrio está na Bíblia. Está aonde? Em tudo me alista. Nem tudo me convém. Esse é o livre-arbítrio. Em tudo me alista. Eu posso fazer o que eu quiser, mas Deus deixou para mim isso. Faça o que você quiser, meu. Mas os meus pensamentos eu sei. Os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Olha só. Os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Ele deixa claro isso. Então o livre-arbítrio é meu e seu. O que acontece é que o conhecimento traz temor. E se não traz temor no teu coração, porque você não está vivendo ainda aquilo que Deus está falando para você. A palavra de Deus tem que trazer tremor e temor. Eu tenho que tremer porque o negócio vai pegar, e temor porque eu quero viver. É isso que a palavra de Deus faz com a gente. Se eu não fizer isso, se eu não viver isso hoje, a ressurreição dos mortos não vai ser para mim. Eu vou ficar. E aí quando eu levantar da terra, porque depois do 7º ano, que para Cristo é 7 dias, acabou. Apartar de mim. Não te conheço. Está tão perto isso, amado. A igreja não está entendendo isso, mas está muito perto. Porque Deus diz que 1000 anos é um dia. Olha só para você ver. 1000 anos é um dia, mas um dia é 1000 anos. Se 1000 anos é um dia, amanhã, agora, estalou o dedo, foi. Estalou o dedo, acabou. E aí? O que você vai fazer com isso? Como é que você vai mudar essa história? A ressurreição é maravilhosa mesmo. Desde que eu viva o que Deus está falando para mim agora. Vamos lá. Inclusive, a certeza da ressurreição dos mortos é algo inviolável, pois o próprio Cristo é o primogênito dos mortos. Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Ele é o cabeça.
É Ele que comanda, é Ele que dita as regras, é Ele que fala o que eu tenho que ser. Mas eu preciso deixar Ele viver, eu preciso ter paciência para ouvir, eu preciso entender que um dia é 1000 anos é um dia. O que significa isso? Ele pode me responder agora, mas ele pode demorar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não interessa, mas eu creio que Ele vai fazer. Eu creio que Ele vai responder, eu creio que Ele vai mudar a história. E se não mudar a história, eu vou com Ele. E se eu não conseguir alcançar, eu vou com Ele. Eu preciso entender que eu sou testemunho vivo. Minha família tem que olhar em mim e ver eu como testemunho vivo. Eu tenho que reunir com a minha família para falar que Cristo mudou a minha história. Isso que Ele está falando. Supremacia. Ele é o cabeça, mas eu sou o corpo. Nós somos o corpo. Ele que comanda. Os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Deixa Cristo claro isso. O que eu penso não é o que Ele pensa. O que eu quero não é o que Ele quer. Já aconteceu com alguém aqui de eu querer fazer algo e Deus mudar a história, e naquilo que eu não queria, Deus mandou fazer? Essa é a realidade de Cristo, tá? Segundo lugar, a ressurreição será o momento em que os corpos dos redimidos ficarão livres de todos os efeitos do pecado. Já agora os corpos dos crentes são um templo do Espírito Santo. Teu corpo é o templo do Espírito Santo? Nós falamos do Espírito Santo. Seu corpo é templo do Espírito Santo? Ele está falando que a ressurreição será o momento em que os corpos dos redimidos ficarão livres dos efeitos do pecado. Então, aquela doença, aquele machucado, aquela dor, aquele problema interno, aquele problema externo, vai acabar, porque nós vamos ser transformados. Mas o seu corpo é templo do Espírito Santo? Mas será por ocasião da ressurreição que seus corpos alcançarão a plenitude do potencial dessa habitação? Então quer dizer, o meu corpo tem que ser templo do Espírito Santo aqui, não na ressurreição. Aqui. Lá em Isaías 1,19 diz que se eu obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Se eu obedecer, comerei o melhor dessa terra. Depois você vai lá em Isaías 1,19. Então significa que aqui na terra eu vou comer o melhor se eu obedecer. Significa que o templo do Espírito Santo tem que ser aqui. Como que você lida com o teu corpo aqui? Como que você lida com os teus pensamentos aqui? Como que você anda aqui com os seus pensamentos? O templo do Espírito Santo não é na hora que eu vou ficar. É aqui. É dessa habitação. 1 Coríntios. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e igualmente nos ressuscitará, se eu for templo do Espírito Santo. Se eu viver verdadeiramente aquilo que o Senhor me ensina, dentro da minha casa, com a minha família, na igreja, com os amigos, no trabalho, nos mandamentos de Deus, a gente recebe muito convite. E você consegue lidar com isso para a pessoa? Não, lá eu não convivo, lá eu não vou. Eu agradeço, mas não vou. Ou você tem medo de constranger a pessoa? Ou você tem medo de falar a verdade? Não, eu não vivo isso, minha vida é outra. Eu já não vivo mais, quem vive em mim é Cristo. Você consegue viver isso hoje? É viver aqui na terra, não é lá no céu. No céu eu vou estar transformado. Eu tenho que viver o tempo do Espírito Santo aqui. Você vive isso? Você consegue separar? Porque lá ele vai separar o bode e a ovelha. Lá ele vai pegar os bodes de um lado, esquerdo, direito as ovelhas. Esquerdo e direito, perdão. Então é isso aqui que ele está falando. Terceiro, uma vez que o efeito do pecado serão removidos na ocasião da ressurreição, os corpos do crente serão transformados para serem semelhantes ao corpo de Cristo ressurreto. Primeiro por isso, assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Todos seremos transformados. A imagem do homem terreno. Quem você é aqui? Como eu vivo aqui para me receber a imagem do homem celestial? Porque nós somos imagem e semelhança de Cristo aqui. Gênesis 2.
semelhança. Cristo me fez imagem e semelhança. E nós falamos, nós somos cristãos, pequenos Cristos. Você é a imagem de Cristo hoje aqui na terra? Você é a imagem do Senhor aqui na terra? Você fala a verdade? Você prega a verdade? Você exalta com amor? Você repreende com amor? Você fala a verdade? Está aqui, ó. Eu preciso ser a imagem dele, mas eu tenho que ser aqui primeiro na terra. Senão eu não vou conseguir a imagem do homem celestial. Eu não vou nem chegar. Eu vou chegar na frente dele e ele vai falar: você não. Você não viveu o que eu pedi. Entenda que nós somos separados. Nós somos separados. Nós somos o corpo de Cristo. Nem todo mundo tem esse privilégio. Eu tenho parentes que já rejeitou Cristo, não quer. Então significa que nós somos privilegiados, nós somos escolhidos. O Espírito Santo não esperou nós sermos batizados. Ele nos convenceu de aceitar Jesus antes do batismo nas águas. Ele nos já apossou, já falou: não, eu quero você. Você consegue viver isso? Você consegue viver o Cristo ressurreto aqui na terra? Imagem e semelhança, vivendo o que Ele manda. E às vezes ele fala, mas ele não falou comigo, falou assim, ó. Aqui, esse é o manual do homem. Esse é o manual do cristão. Tá? Vamos lá. Esse é o terceiro, tá? Que eu preciso viver crente aqui, tá bom? Nesse dia, os corpos humilhados serão transformados em corpos glorificados. Filipenses 3:21. E transformará nossos corpos humilhados, tomando o semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Amados, isso é ressurreição. Eu só posso desejar isso se eu viver isso. Eu posso até desejar estar com Cristo, mas se eu não viver isso, a Bíblia é muito clara, a palavra de Deus é muito clara quanto a não entrar. Então nem todo mundo que se levantou a mão vai chegar. Nem todo mundo que aceitou Jesus vai entrar. Nem todo mundo que está na igreja vai chegar. Então cuidado com isso. A Bíblia não vai mudar porque eu quero. Eu tenho que mudar porque a Bíblia quer. Eu tenho que mudar porque Cristo quer. Eu não vou mudar a história, eu não vou mudar aquilo que está escrito. Eu preciso mudar. Tem crente ainda achando que Deus vai mudar. Cuidado, porque senão não vai. Está aqui, ó, 3 pontos que eu falei para você. Vive a terra hoje. Você vive o templo do Espírito Santo aqui na terra. Você sabe o que é templo do Espírito Santo? Lembra que Jesus, quando entrou no templo, tapeando tudo? Ele deixou claro para a gente que ele estava sujo. Que ali não era lugar de negócio, que ali não era lugar de papapá, de palavrinha, palavrão. Cuidado com a palavra corpo. Cuidado. Você só vai chegar no céu se verdadeiramente se arrepender. Nós falamos do arrependimento. Vamos ver. Não me lembro. A palavra corpo, tudo que não presta. Então, por exemplo, a ferramenta. Esse razoável não. Esse razoável não passa. Esse razoável que vai falar fora. Está cheio de gente falando. Eu vejo, não é aqui não, eu vejo fora, eu tenho muitos amigos. Falando, não sei, falando palavra toda. Teu pensamento errado, teu pensamento de maldição, para aquele cara que ia morrer. Espiritualmente é pensamento. Existe uma guerra entre terra e céu no reino espiritual, entre Satanás, os anjos de Satanás e os anjos de Deus. Aí quando você pega aqui como Satanás foi para Deus, você fala, o Senhor deu tudo. Então quando você fala alguma coisa errada, alguma coisa errada, o acusador fala, olha lá, a sua filha lá,
preciso furar, né? Você ainda deve ter escutado que a oração tem que rasgar, não tem? Mas qual é a tua vida para essa oração rasgar? Como que a tua oração vai chegar no céu? Não chega. Não chega. E o crente hoje está tão acostumado com o palavra porque ele fala normal. E tem uns que falam, tem nada a ver, você é pequenininho. Deus falou que tem pecado pequeno e pecado grande. Pecado é pecado. Tua palavra, a tua boca. E Deus já não falou que o menor membro nosso é o mais perigoso. Qual é o menor membro? Língua. Ó. Deus já falou também, não é o que eu como que vai me fazer mal, porque ele falou que eu posso comer veneno, mas é o que eu lanço da minha boca para fora. 3 pontos para entender o que é isso. E não vai alcançar. Não vai alcançar, porque Deus ele não vai mudar. Deus ele não vai mudar. Porque ele já deixou claro que eu preciso me arrepender dos meus pecados. E aí, aqui está falando do pecado. Ele vai mudar. Ele vai redimir os pecados nossos. Ficarão livres de todos os efeitos do pecado, mas como eu sou aqui na terra, como é que eu vivo aqui? Eu sou templo do Espírito Santo, eu resguardo meu corpo, eu resguardo minha boca, eu resguardo minha mente, eu trato bem a minha casa, eu trato bem meus filhos. Esses dias eu estava conversando com um rapaz que quem tem muito filho tem um problema sério, porque um é diferente do outro, não é mesmo, irmão? Não é verdade? E um tem um gênio forte e outro não. E a minha boca, como é que é? Se ele confiou o filho para nós, ele confiou o filho, e agora o caminho que ele está, qual é o caminho? Você repreende ele, fala, está errado, nossa, eu fiz isso com a minha filha, olha aqui não, dentro da minha casa você não vai entrar, se retira, e volta, mas volta transformado, aqui não, dentro da minha casa não aceito. Por quê? Porque é Deus em primeiro lugar. A minha filha confiou, criei ela correta. Quando ela pegou a maioridade, ela foi bater asa. Vai bater asa. Fica à vontade. Eu não sou dono dela. Eu não sou dono dela. Mas Deus é dono de mim. Eu quero entrar. Porque eu não vou viver queimando no lago de enxofre. Perturbação. É perturbação, amado. Nós não vivemos perturbação ainda. Então a minha boca como é? E às vezes nós não falamos pensando, irmão, maldito, pronto, foi embora. Porque ele falou que os meus pensamentos ele lê. Antes de você falar, eu já sei, cuidado com o que você fala. Olha como é que ele toma conta, como ele ama a igreja. E ele ainda fala, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, filho. Então muitas vezes nós tomamos decisão. Vem buscar aqui. É isso aí que ele está falando. Como é que eu vou subir? Como é que eu vou ressuscitar dos mortos? Se você estiver morto. Porque eu falo sobre minha esposa, eu quero subir vivo. Maranata, vem Senhor Jesus, volta porque o negócio está pegando. Eu não quero ver a terceira grande guerra mundial. Está por um fio lá, está por um fiozinho. E o Trump é o mediador dessa guerra, porque ele falou, olha só como a palavra tem poder, eu vou acabar com as guerras. Não acabar nada, quem acaba é Cristo, e não vai acabar. Olha só como o homem hoje deturpa tudo. Acabou, então é isso aqui, ó. Nesse dia os corpos humilhados serão transformados em corpos glorificados. Mas como eu sou aqui na terra? É aqui na terra, não, mas está aqui, ó. Templo do Espírito Santo, mas será por ocasião da ressurreição que seus corpos alcançarão a plenitude do potencial dessa habitação, nessa terra, não é na eternidade. Então o galardão nosso está preparado sim. Qual é o galardão que você vai receber? A eternidade ou o Hades? Não é todo mundo que vai entrar, não é porque eu levantei a mão para Cristo, é que eu estou salvo, não. Você abriu as portas para que Cristo entre dentro do teu coração, mas agora tem mandamento, tem ordenança, tem respeito. Não é isso. E isso está aqui, ó. Que os crentes hoje não estão entendendo. Está achando que todo mundo vai entrar. Vai sim. Todo mundo vai chegar até ele. Senão a palavra não falaria, apartai-vos de mim.
Não é só para profeta, não é só para pastor, não é só para evangelista, não é só para diácono, é para toda a igreja. Toda a igreja. Então significa que se tem 100 aqui, 50 pode ficar. E aí, meu irmão, quando você olhar, você vai ver só a roupa na cadeira. Você vai voltar do jeito que você veio. Quer fazer isso? Seja templo do Espírito Santo aqui. Viva a palavra de Deus aqui. Viva a verdade aqui. Seja honesto com você mesmo. Tenha princípios, porque isso é princípios, tá? Princípios básicos da palavra de Deus. O que nós estamos estudando é princípios. Isso é a palavra de Deus. E agora o juiz eterno. E aí o negócio pega. Quando chegar lá não tem beleza não. Quando chegar lá ele vai perguntar assim: e aí, Vitor? Você sabe que nós vamos ter um outro nome, né? Não vai chamar de Vitor. Estou só conjecturando. E aí, ó? Sei lá qual vai ser meu nome. Você sabe que eu sou descendente de árabe, né? A descendência da minha família é de Ismael. Veio do Líbano, toda. Então já viu como é que é o negócio, né? Ainda bem que eu me converti, irmão, porque eu estava no inferno já. Porque Ismael foi terrível. Não sei qual é o nome. Mas ele vai perguntar para mim, e aí, Vitor? Eu te incumbi de uma coisa, e aí? Você já está, já falou disso, tá bom? E aí? O que você fez? Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ô Vitor, vou perguntar de novo para você. Estou conjecturando, porque eu, como professor, às vezes eu pergunto para o aluno. Eu falo, não estou perguntando isso, estou perguntando isso. Vou abrir para você, tá bom, Vitor? E aí, você vai chorar? Você vai falar que foi o seu pastor que falou tudo? Você vai falar, foi o pastor Vitor que deu nome ali que falou. Você vai falar isso para ele? Ah, eu estava lá no Nimplon, lá me ensinando errado. Não. Porque se você entender que é pastor Vitor, pastor está falando errado, você tem obrigação lá. Você está falando errado. Mas está aprendendo errado. Vai, eu entendo isso. Por que você não fez isso? Aí você acha que Jesus vai vir aqui e vai comprar dela? Fala, vem cá, ó, pastora, você me ensinou errado? Você está achando que ele vai debater com você? Juiz eterno, velho. Foi embora. E quem maltrata a mulher? De vez em quando eu peço perdão para a mulher, me perdoe, pelo amor de Deus, eu preciso entrar. Porque a gente, humano, temos dificuldades. Às vezes a gente passa momentos difíceis na terra. Às vezes a gente passa momentos difíceis financeiro, momentos difíceis com doença. Mas esse momento difícil tem que trazer crescimento para mim. Eu preciso praticar a palavra de Deus. É nessa hora que eu tenho que praticar a palavra de Deus. Eu tenho que amar quem me ama. Olha só que coisa tremenda. Deus fez para o ser humano aprender. Eu tenho que amar quem não me ama. Eu tenho que amontoar brasas, braseiro de fogo sobre a cabeça do meu inimigo. E aí? Mandamento, ordenança. Eu vivo isso. Para se pensar, o que significa juiz eterno? O termo juiz eterno refere-se ao julgamento final, ponto, que ocorrerá após a morte, onde as almas serão avaliadas com base em suas ações e fé durante a vida terrena. De novo eu trago para a terra, não vai ser lá, vai ser aqui. Eu tenho que viver aqui. Nós falamos de fé. Este conceito é fundamental na doutrina cristã, que enfatizam a importância da vida moral e espiritual. Eu tenho uma vida moral, uma vida espiritual. Deixa eu falar uma coisa para você, se você entende, amém, se você não entende, vai entender agora. A minha vida moral tem que ser igualzinha ao espiritual. Então eu tenho que trazer o espiritual para dentro da minha vida moral. Tem que ser honesto, tem que ser verdadeiro, tem que cumprir o que Deus fala. Para mim ter uma vida moral, eu tenho que viver a palavra de Deus. Porque o espiritual, Deus já falou. E agora quando eu trago aqui? E Deus, Ele é tão bom que Ele não vai ficar cobrando você toda hora. Ele vai deixar você viver. Entenda uma coisa, eu tenho que fazer a minha parte. Então Deus vai esperar eu fazer a minha parte para Ele fazer a dele. Ele não vai fazer primeiro a dele. Ele tem que fazer depois que eu faço. Ele tem? Não. Eu tenho que fazer a minha parte. E se Deus fizer a dele, amém. Mas eu estou dentro da palavra de Deus. A minha vida moral está aqui, ó. Os princípios.
Esses são os princípios éticos do cristão, do pequeno Cristo. Isso sim. Aí eu entro aqui, ó. Vida moral e espiritual. O juízo eterno é frequentemente associado à ideia de recompensa ou punição, dependendo da relação do indivíduo com Deus e com os ensinamentos bíblicos. Claro que é. Como eu vivo. Então eu vou ter ou punição, ou eu vou ser abençoado. Ou eu entro. Qual é a punição? Inferno. Qual é a recompensa? Eternidade. E mas quando eu vivo aqui na terra, eu tenho que viver aqui na terra algo. Então eu sempre dou desculpa. Nunca posso. Ah, não dá, estou cansado. Não vou. Ah, não quero. Não. Pega a passagem do banquete lá e depois vocês leem. E entendam isso. Tem que trazer para a minha vida. A Bíblia eu tenho que trazer para mim. Não é para eu querer pregar para a igreja. Primeiro tem que trazer na minha vida. Aí trazer o ensinamento para a igreja. Por isso que o banquete diz. Tá? Fundamentos bíblicos do juízo eterno. A Bíblia menciona o juízo eterno em várias passagens, sendo uma das mais conhecidas Mateus 56, que diz: e irão esses para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Castigo eterno ou vida eterna? O que eu quero? Qual é o meu sentimento em Cristo? Como eu vivo em Cristo? Tá? Essa distinção entre o destino dos justos e dos ímpios é central para a compreensão do juízo eterno, que não apenas reflete a justiça divina, mas também a misericórdia de Deus de oferecer a salvação através de Jesus Cristo. Daí, e eu ofereço isso para os outros? Ou eu só pego para mim? Eu declaro isso para os outros? Ou eu só pego para mim? Para mim, eu tenho que ter a consciência que eu tenho que viver. Se eu não viver Cristo, se eu não for o tempo do Espírito Santo, se eu não viver aqui na terra situações que eu preciso viver da Bíblia, não tem como. Agora através de mim, Cristo é vivo. Através das minhas ações, Cristo é vivo. Através daquilo que eu falo, Cristo é vivo. Eu sou testemunho vivo. Eu consigo pregar Cristo de boca calada. Eu consigo viver Cristo aonde eu entro. Ou eu acabo vivendo o que o mundo quer. Porque o que está acontecendo com o crente hoje é isso. Ele vive dentro da igreja santa e vive lá fora mais ou menos. Ele vive dentro da igreja santa e lá fora mais ou menos. Porque quando ele chega para o lugar, ele tem vergonha de falar que Cristo libertou ele. Aí ele vai viver o mundo, ele vai viver igual aos outros. Jesus volta, você vai? Não vai. Essa é a realidade. É o que está acontecendo hoje. Então, eu tenho o castigo eterno e tenho a vida eterna, mas eu tenho a salvação através de Jesus Cristo. Para nós é viver os fundamentos, para nós é viver a palavra, para nós é andar conforme Cristo quer. Agora, quando eu faço isso, a salvação vai lá para fora, porque lá fora está condenado, igualzinho o tempo de Noé, igualzinho Sodoma e Gomorra, e está pior. Está pior. Aqui no Brasil está ficando ruim agora, mas fora já faz anos que estão vivendo isso. Homossexualidade, droga, tem casa para usar agora, tem lugar para vender, lugar para você entrar e usar. A Europa já faz anos que está assim. O Brasil agora está com o homossexualismo liberado. A droga ainda não, mas está no caminho de liberar a droga, porque já chegou o remédio de maconha para poder curar a pessoa. Entenda isso. Maconha não se cura, maconha se destrói. Vai vendo. E aí tem crente que não está com os olhos abertos ainda. Está achando que só amor, e cadê viver? E cadê a repreensão? Cadê o ensino? Cadê a salvação de Cristo? Cadê o mundo lá fora que precisa ouvir? Cadê? Então, eu tenho que viver isso daqui, ó. Senão o castigo é eterno e a vida eterna está andando junto. Quando você chegar perante Cristo, ele vai falar você aqui. Sabe por quê? Porque quem vai ser o juiz é o Pai, mas ele deu na mão de Jesus para julgar. Quem vai julgar a gente é Jesus Cristo. A sentença é o Pai, não é o Jesus Cristo. Esse sai, esse mesmo. É um juiz, gente. É um juiz.
juiz. Ele colocou, só vai ao Pai através do Filho. Então ele já decretou, só vai chegar em mim se você tiver meu filho. Acabou. Aí quando você chegar lá, quem vai julgar é Jesus Cristo, que vai falar tudo para você. Aí o Pai vai falar, olha ele está fora, olha ele está dentro. Mas que lindo, como Deus é perfeito. Por isso que a terra é imagem e semelhança, nós somos imagem e semelhança dele. Por isso que nós somos imagem e semelhança de Cristo, porque lá ele já tinha tudo, ele trouxe para a terra para nós vivermos aquilo que ele tem lá, na glória. E o crente não entende isso, já estava formado. Nós vivemos o que ele determinou lá. Ele é o Deus do Pai, o Filho vai julgar, e não vai ter o Espírito Santo mais para te convencer, para chegar e falar, tadinho, que bonitinho que você é. Não é isso. Não é isso. A natureza do juiz eterno. Nós falamos do fundamento. Então está aqui, ó. O juiz eterno é descrito como um evento irrevogável e definitivo, onde cada pessoa será confrontada com suas escolhas e ações. Qual a tua escolha? E qual a tua ação aqui? Vai ser confrontado. E lá vai ser só você. Você vai olhar para o lado, vai ver o maridão, vai olhar para o outro, vai ver a esposa, vai olhar para o outro, vai ver os filhos, vai ver os pastores, vai ver nada. Está você e ele aqui, ó. Por isso que eu perguntei, alguém já encarou o juiz? Eu já encarei o juiz sozinho, e aí não tem meio termo. Ele pergunta, você tem que responder. Ele pergunta, você tem que responder. Ele pergunta, você tem que responder. Respondeu errado, meu, você estava brincando comigo? Só que lá ele não vai falar que está brincando comigo. Tá? Então aqui, ó. Nas linhas vai ser confrontado com as suas escolhas e ações. Esse julgamento não é apenas uma avaliação superficial, mas uma análise profunda da vida de cada indivíduo. A natureza do juiz eterno implica que não há segunda chance após a morte. E aí? Tudo que nós estamos falando vai ser uma análise profunda da sua vida. Profunda. Não sei quanto tempo vai levar, mas ele vai buscar lá no profundo. Lembra? Eu não sei se vocês, quando oram, falam, Senhor, busca lá no profundo do meu coração e arranca tudo que não pertence a ti, tudo que não é do Senhor. Limpa meu coração. Ele vai buscar no profundo, coisa que você nem vai lembrar mais. Ele vai falar, e aí aquele dia que você fez isso? Por isso que o arrependimento, amados, o arrependimento é todo dia, toda hora, porque eu erro. E quando nós estamos trabalhando? E quando eu estou na rua? Eu viajo, eu atendo o cliente, eu pego o cara maçom, eu pego o macumbeiro, eu pego o cristão, e a minha vida em Deus. É isso que ele está falando aqui. As suas ações, qual é? Eu vou buscar no mais íntimo do seu coração, porque Deus quer o meu coração. Ele não quer minha externidade, Ele não quer minha beleza, Ele não quer meu carro, Ele não quer meu dinheiro, Ele não quer isso, Ele quer meu coração. Porque a hora que eu tiver meu coração com Ele, as coisas mudam. Eu mudo. Ele quer que eu mude, não Ele vai mudar. Ele quer a transformação da minha vida, para que eu alcance isso. E Deus todo dia fala com a gente, buscando a transformação. Filho, presta atenção, filho, porque o Espírito Santo está com a gente. E aí tem uns que falam, mas eu não consigo ouvir. Então vai na palavra de Deus, gruda na palavra de Deus que ela vai te ensinar. Tira um tempo. E é irrevogável e definitivo, porque ele vai analisando profundo. A natureza do juiz eterno implica que não há segunda chance após a morte, o que torna a vida presente uma preparação crucial para o que está por vir. Prepara a tua vida, amor. A vida é uma preparação, a vida não é trabalho, a vida não é diversão, a vida não é riqueza. Ele está preparando a gente, e é difícil, não é fácil. É uma luta constante. Eu não vou levar minha esposa. Essa salvação é minha. Se ela quer orar, se ela não quer orar, se ela quer buscar, se ela não quer buscar, é o particular dela, porque eu não vou levar ela.
A minha filha não vive comigo, porque ela fez a escolha dela, o problema é dela, não é minha. Eu tenho que amar Cristo. Senhor, qual é o maior mandamento? Amai a Deus de todo o coração. E o segundo, amai o próximo como você ama a si próprio. Quanto você se ama para amar Cristo? Esse negócio que eu amo, cadê? Você ama mesmo? Quanto você ama o seu próximo? Ele não falou que tem que ser sua mulher, ele não falou que tem que ser seu filho, ele falou que tem que amar o próximo. O quanto você ama o seu próximo? É o segundo mandamento. E aí ele falou que vai ser crucificado. Mateus diz o seguinte: é por muita força, mas é por muita força que você vai herdar o reino do céu. Sabe o que é isso? Você vai ter que sair doente da sua casa e estar aqui no corpo, coisa que muitos não fazem. Você vai ter que estar ruim e vir no corpo. Você vai ter que estar ruim e acordar de madrugada e orar. Você vai ter que andar com Cristo com frio, sem frio, doente, sem doente, com problema, com dinheiro, sem dinheiro. E as pessoas não estão entendendo isso. Estão vivendo, hoje não. Hoje não. Não é assim não. Eu fui chamado de anormal. Aí eu falei, ainda bem que você pensa que eu sou normal, porque Cristo sabe que eu sou normal. Não adianta, irmão, correção vem de Deus. E ele falou, eu corrijo porque eu amo. Quem não corrige porque não ama, fala de boca cheia de propriedade. Porque você vai corrigir teu filho. Você não ama teu filho? Deus deu um filho para a gente. Então quer dizer que você ama teu filho. E por que você não corrige o que está do seu lado? Então quer dizer que você só passa a mão na cabecinha daquele que você ama. Ele não falou isso. Por isso que é por muita dor, é por muito sacrifício. Sabe o que é sacrifício? É abrir mão das suas vontades. Não, hoje eu preciso passear um pouco com a minha família. Mas tem culto lá, amado. Não, hoje eu preciso passear com a minha família. Mas tem culto, amado. Não, hoje eu não posso, hoje eu estou cansado. Mas tem culto, amado. Então o Salmo 133 eu arranco da minha Bíblia. Eu rasgo ele. É isso que eu tenho que fazer? Rasgo a Bíblia? Ué, ou na sua Bíblia não tem? Não sei, né? Às vezes não tem. É isso que Deus está falando para nós. Ei, Jesus não quer, filho. Está achando que ele vai pegar você, vai colocar no colinho? Gente, você vai entrar porque eu amo você, o outro não ama. Maduro ou é neném? Para neném te dá leite. A madura é feijoada. Está na hora de comer feijoada. Está na hora de viver Cristo. Está na hora de mudar e fazer virar. Porque eu vou dar conta dos meus filhos. E da minha filha eu não vou dar, porque eu já falei para ela, não vou dar sua vida não. Deus vai me perguntar, eu vou falar, você tem filhos? Vocês me entenderam, minha filha casou com uma mulher. E saiu da igreja. Você acha que eu vou ser conivente disso? Você acha que eu não preguei para ela antes dela ir embora? Mas eu não falei para ela. Você acha que ela não me xingou? Não chamou que eu era debilóide, que eu era isso, que eu era... Falou um monte. Eu só não dei risada, senão Jesus ia bater em mim. Poxa, mestre, para lá. Eu vivo isso daqui, você conhece. Na minha casa você é bem-vindo, você. Não traga ninguém, mas entre na minha casa como cristã. Faz 12 anos que eu não vejo ela. Ela escolheu, está ali, ó, as minhas ações e as minhas escolhas. Que escolha você faz? Porque esses princípios que nós estamos estudando não é para entrar aqui e você puxar aqui. Se você fizer isso, Deus vai falar, ó, você sabia sim. Não dê de ignorante, porque é pregado no culto, é pregado aqui embaixo, é pregado lá fora, você ouve, você vai em outros cultos, você prega em outros cultos. Tem gente aqui que prega fora, como eu. Então a palavra ela corta os dois lados. Então, que análise profunda da sua vida você faz para que não seja na vida com Jesus? Que posição eu tomo em Cristo Jesus para que eu possa verdadeiramente receber a eternidade?
Eu vou tornar a falar uma coisa. Não é todos que vão entrar. Não é. Quem eu sou em Cristo, porque eu entro. Galardão de todo mundo está reservado, cara. Mas qual é a tua obra? Depende da tua obra, do teu galardão. Mas a obra sem ação, ação sem obra, que é isso? Onde está a tua fé? Onde está teu coração? Como que você analisa isso? Isso aí é um individual de cada um. Aonde está o teu coração? Aonde está a tua esperança? Está na esperança de ficar rico ainda? Fica à vontade. Está na esperança de mudar ainda a sua casa? Fica à vontade. Mas a minha esperança tem que estar em Cristo. Primeiro, qual o maior mandamento? Amar a Deus de todo o meu coração. E o segundo, amar teu próximo como você ama a si próprio. Ele não falou, porque o primeiro já é para amar ele. O segundo é para amar o seu próximo. E o seu próximo não é o marido e mulher, porque Deus já sabe quem vocês são. Deus já colocou a mulher comigo e cuidar dela como Ele cuida da igreja. Olha o tamanho da responsabilidade. Chutar a mulher, está chutando a igreja. Xingar a mulher, está xingando a igreja. Não dar o melhor para ela, está rejeitando a Cristo. É desse jeito, mano. Não é, pensa que é Cristo vai, coitadinho dele, ele está ganhando pouco. Por que você não foi estudar? Por que você não foi melhorar? Eu deixei faculdade, deixei isso, deixei aquilo. Por que você não quis? Não gosta de estudar, mas quer ser engenheiro. Não gosta de fazer, mas quer ser médico. Não gosta? Então não pode julgar. Deus dá aquilo que eu busco. Eu preciso fazer a minha parte primeiro. Quando eu faço a minha parte, Deus entra e faz um milagre. É isso que Deus quer fazer na nossa vida, um milagre. Mas eu preciso dar um passo. Eu preciso ter a posição para que Deus faça na minha vida. Ele não vai fazer antes de eu dar o primeiro passo. Não vai. Porque Ele quer ver o meu coração, Ele quer ver a intenção. E muitas vezes a gente não fica rico, porque a nossa intenção é viajar, largar a igreja, é fazer as coisas, é comprar casa. Não pensa sequer no próximo. Se quer ajudar aquele que está necessitado. A intenção do coração é onde está o meu Deus, tá? Então, é por muito esforço, muito, o que torna a vida presente uma preparação para o céu, e é uma preparação, todo dia. O papel de Jesus Cristo no juízo eterno. De acordo com a teologia cristã, Jesus Cristo desempenha um papel central no juízo eterno. Ele é descrito como juiz que avaliará as ações de cada pessoa. Falei isso, ó. Jesus é que vai avaliar você, não é o Pai, não. É Jesus. Em João 5:22 é afirmado que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Por isso que só vai ao Pai através de Jesus Cristo. Então significa que o Pai é o juiz. Você vai pegar 30 anos. Mas quem julgou? Jesus. Então Jesus sabe tudo. Isso destaca a importância da fé em Cristo como um fator determinante para o destino eterno de uma pessoa, enfatizando que a salvação é acessível a todos que creem nele. Por isso que a fé, amado, você só vai mudar quando você tem fé. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo. E começa a viver a palavra de Deus. Aí sim eu consigo viver isso. Consequências do juízo eterno. As consequências do juízo eterno são profundas e duradouras. Para os justos, a recompensa é a vida eterna em comunhão com Deus. Enquanto para os ímpios, o resultado é a separação eterna de Deus, frequentemente referida como condenação. Essa dualidade serve para um forte incentivo para a prática da fé e da moralidade, motivando os crentes a viverem de acordo com os princípios bíblicos. Está aí, amor. A palavra de Deus diz em Mateus 25:1-16: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória no céu. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar umas das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Quem você é? Aqui, ó.
é: o pai só vai dar sentença, mas o filho no profundo, porque ele falou que ele é a mente. O pai vai falar: tira. Como é que você vai discutir com o pai se o pai não vai deixar nem você chegar perto dele? Quem vai julgar é Jesus Cristo. Não vai ter Espírito Santo. Você tem que ser o templo do Espírito Santo aqui. Eu tenho que viver na terra aquilo que a Bíblia diz. Eu tenho que viver aqui na terra aquilo que o Senhor me ensina. Quando você chegar perante ele, Jesus vai falar: pai, foi isso. A parte. Senão rasga minha Bíblia também. Rasga aquilo quando Deus fala: apartai-vos de mim, raça de víbora. Isso não é só para pastor não, viu amado? Isso não é só para profeta não. Isso não é só para evangelista não. Isso é para todo mundo. Porque para mim profetizar é para Deus me usar, eu não preciso ter cargo na igreja. Eu posso ser instrumento de Deus onde eu for. Não preciso ser pastor. Só que uns são escolhidos. Eu vou receber maior julgamento. Eu vou receber maior crítica. Eu vou ser mais confrontado como pastor. Essa é a diferença. Mas o resto é igual. Ninguém é diferente de ninguém aqui. A palavra de Deus não faz exceção. Ela escolhe. Uns são isso, outros são aquilo, outros são aquilo, outros são aquilo. Como eu sempre brinco, quem está aqui em cima ara a terra. Quem está aqui em cima prepara o coração. Como está a sua vida? Quem está pregando, corta nele. E quem está recebendo, vive. Porque ao mesmo tempo que eu prego e que eu escuto é uma coisa só. Que um tempo eu estou aqui, um tempo eu estou aqui. E como é que eu recebo isso? É para os outros? Ah, aquele irmão devia estar lá para ouvir. Não está entendendo nada dos princípios de Deus. Aqui não é entendimento, é princípios. E o princípio é dolorido para viver. É por muita força que eu vou herdar o reino do céu. É por muita força. Mas é muita força. É na hora que eu estou doente, é na hora que eu estou sem dinheiro, é na hora que eu estou com crise, é na hora que eu estou com problema, aí eu tenho que estar no corpo. Sabe por quê? Jesus falou que ao meio do corpo ele anda. E muitas vezes eu não vou alcançar na minha casa, eu vou alcançar aqui dentro. Independentemente de quem é a pessoa, de quem está do meu lado, quem está pregando, quem está cantando. Eu preciso agir com fé e viva. Eu vou no meio daquele corpo, porque Deus falou que o óleo vai descer lá. Salmo 133. Eu vou bater sempre, eu bato faz anos. Deus tem falado na igreja, no Salmo 133, porque Ele quer a comunhão. É um dos princípios. E a igreja hoje não entende. A maioria não entende. E é isso que é difícil para Jesus fazer. O juiz eterno é a esperança cristã. O conceito de juiz eterno também está intimamente ligado à esperança cristã. Para os crentes, o juiz eterno não é apenas um evento de terror, mas uma promessa de justiça e restauração. A certeza de que Deus fará justiça, em últimas instâncias, oferece conforto e encorajamento, especialmente em tempos de sofrimento e injustiça. Acabei de falar. Eu quero refrigério? Então eu tenho que estar no corpo. Essa esperança é um pilar fundamental da fé cristã, que aguarda a plenitude da vida eterna. Segundo Timóteo, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vida. Recomendações finais. Prepara para o juízo eterno. Prepara. Está ali tudo que eu falei, está aqui, ó. Está aqui, ó. O crente juízo eterno não é apenas um evento de terror, mas uma promessa da justiça e restauração. A justiça é nós recebemos a coroa. A restauração é uma nova, uma mudança de vida, mudança de nome. Todo o pecado saindo, tudo aquilo que machucou você vai ser transformado. A preparação para o juízo eterno é um aspecto crucial da vida cristã. Isso envolve não apenas a aceitação de Jesus Cristo como Salvador, mas também a prática de uma vida que reflita os ensinamentos bíblicos. Você vive a Bíblia? Ela é a palavra, filho. Eu creio, reconheço,
Entendo o profeta, mas a maior profecia está na palavra. Você vive ela, está aqui, ó. A prática de uma vida que reflete os ensinamentos bíblicos. A oração, nós falamos. O estudo das Escrituras, nós falamos. E a participação em comunidade de fé. O que é a participação da comunidade? É eu ficar em casa no dia de EBD? É eu ficar em casa no dia de culto? É eu ficar em casa no dia do culto de mulheres? É eu ficar em casa no dia do culto dos homens? É isso? É eu não sofrer, não abrir mão? É eu não com muito esforço ganhar o reino do céu? Tudo é problema? Tudo é complicação? Tudo não posso? É isso que Deus está falando aqui? Comunidade da Fé, Salmo 133. Grava isso na cabeça, lê todo dia. Eu entendo, eu também trabalho, eu também viajo. Eu também tenho meus afazeres profissional, mas eu não troco Cristo pelo meu prazer profissional. A não ser que eu esteja fora de Taubaté. Isso é para cada um, mano. Sabe por quê? Porque eu não vou levar ninguém aqui, nem minha esposa. Eu tenho que saber quem eu sou em Cristo. Você tem que saber quem você é em Cristo. Você tem que saber quem você anda, como você anda. Porque senão no final não tem essa de galardão. Não vou ser eu que eu subi, porque eu levantei a mão. A oração, prioridade. Estudo da palavra, prioridade. Participação em comunidade da fé, prioridade. São práticas que ajudam os crentes a se prepararem para o julgamento final, promovendo um relacionamento mais profundo com Deus. Aí, ó. Quer ter um relacionamento profundo com Deus? Viva isso. Viva a Bíblia. Pois isso vos afirmo, que de toda palavra fútil que as pessoas disserem dela, deverão prestar conta do dia do juízo. Então tudo que você falar, irmão, respondeu para você? Aí, resposta da palavra. Porque pelas tuas palavras serão absolvidos, e pelas tuas palavras serão condenados. O sinal da ressurreição. Está aí. Quem você é lá fora? Aqui dentro não adianta ser santo. Porque e outra coisa, vai ser santo aqui, o profeta muitas vezes mata você. Ele, pá, entrega aquilo que você não queria ouvir. Aí sai marchando aqui, bravo, aquela profeta pisou na bola. Não julgue, nem profeta, nem pastores, nem apóstolos. Tudo que sai do altar, permissão de Deus. E se ele pregar errado, se ele pregar a vontade dele, ele vai estar com Deus. Mas pode ter certeza que muitas vezes sai do altar, serve para Deus. Porque Deus toma conta da igreja. Deus, ele zela pela igreja. Deus faz cumprir a sua palavra. Então está aqui, ó. E aí, ó, reflexão final sobre o juízo eterno. Prepare-se. Muito pouquinho para Jesus voltar, muito pouquinho. Vocês não têm noção. Já tem profecia. E as profecias que chegam foi muito tempo atrás, está se batendo agora. Está muito pouco. Se você não gosta do jornal, que eu respeito, mas dê uma olhadinha no que está acontecendo lá no Oriente Médio. Não estou nem falando de Rússia e Ucrânia, porque as duas vão ser detonadas. Mas veja o que está acontecendo na terra que Jesus vai descer. Só para vocês entenderem. Não tenha medo, não, irmão. Chama o Maranata. Se você está salvo verdadeiramente, você não tem medo. Chama ele. Porque nós vamos ter descanso lá. Uma das coisas, acreditar em Jesus Cristo. Arrepender-se dos pecados. Todo dia. Então esse, acreditar em Jesus, é todo testemunho lá fora. Leva lá Cristo. Muita gente precisa de receber. Arrepender-se dos seus pecados. Nós falamos muito. Amar a Deus e ao seu próximo. Eu falei aqui hoje. Amar a Deus e ao seu próximo. Não interessa quem é o próximo. E eu não estou falando de família. É muito fácil eu abraçar a minha esposa, a minha neta, a minha filha. É muito fácil. Viver de acordo com os princípios bíblicos. Vai ser julgado em cima disso, viu? Jesus. Porque o juiz é o Pai. Praticar o bem e o socorro dos
necessidade. Você consegue entender isso? Você consegue ter acepção, ter sentimento da pessoa que entra? Às vezes você sabe que ela está passando necessidade e não faz nada. Nada. A igreja precisa fazer. Ter esperança na promessa de Deus. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. E por que você fala não sempre? Por que você às vezes tem preguiça? Por que você às vezes faz? Isso serve para mim também, irmão. Isso aqui serve para nós. Isso aqui é para nós. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amados, ser cristão não é o Elomê. Ser cristão é viver a palavra de Deus. Ser cristão é com muita força concordar o reino. Como está minha boca, como está meu pensamento, como está a minha atitude. Isso é o reino de Deus. Não é o meu trabalho, não é a minha empresa, não é a minha casa, não é meus filhos, não é minha esposa. Não é. Não é. Se eu quero ter a salvação e eu quero chegar à eternidade, chegou o momento da igreja viver verdadeiramente aquilo que Cristo está falando há anos. Viver. Não é eu tapear. Aquele que tapear fica. Aquele que enganar vai enganar a si próprio. Não vai enganar Cristo. Aquele que não quiser fazer, não é porque eu levantei a mão, é que eu vou estar no céu. Isso é uma balela. Está aqui tudo que nós estudamos, e se você quiser, está tudo embasado na palavra, leia ela. Leia ela. Não caia na história que o Novo Testamento e o Velho Testamento é diferente, não é. O Velho Testamento trouxe o Novo ajustou mais, porque Jesus falou que veio para cumprir a lei e cumpriu. Só que aquele que é dente, olho por olho, dente por dente, ele falou: olha aqui, você vai trocar, você vai dar sua cara e vai dar o outro lado. E aí? Você vai querer matar o cara, você vai falar que é olho por olho, dente por dente, e vai deixar o que Cristo falou? Porque é Cristo que vai julgar, não é o Pai. Cristo vai julgar. E ele vai falar para você: olho por olho, aquela foi Moisés, filho. Comigo é o seguinte: você tem que dar a cara, bate, agora dá outra, bate de novo. E aí depois que ele sai, você vai orar e ele montou uma brava na cabecinha dele. Você pregou para ele, porque ele estava dentro da igreja do seu lado e você não falou nada para ele. Você falou para ele que ele estava errado. Você falou para ele que ele estava andando errado. Você falou para ele que a palavra não diz isso. Falou para ele. Ou você deu risadinho e falou: deixa aí, o problema é dele. Estou preocupado com a minha casa. Foi isso que Deus falou aí? Foi isso que o Senhor está falando para nós? Foi isso que a palavra diz? Amado, que cada um tenha consciência. Consciência, o conhecimento vai dar um problema sério para nós. Porque ele vai falar: você conhece, você quer conhecimento? A partir de hoje, viva. Porque o conhecimento vai trazer julgamento para você também. Porque você conhece. Ele vai falar: você conhece a palavra de Deus, você não foi estudar lá? Daí eu vou conjecturar, eu gosto de conjecturar. Ei, pastorzinho Vitor, você não foi estudar lá na Gamaliel? Não se formou lá? Aí depois você não foi estudar em outro lugar? Você não teve conhecimento? E aí? O que você praticou? Nada. Nada. Então a parte de mim, filho Vitor, é desse jeito que ele vai falar. Você está achando que Jesus é igual, não é? Tem hora que nós passamos a mão na cabeça. Sim ou não? Que vocês tenham conhecimento disso mesmo. E que pratiquem a palavra. Está muito perto. Mas muito perto da volta de Deus. E que nós possamos ter consciência nossa daquilo que Deus está falando. Que o nosso coração seja ligado a Ele. Que as nossas vontades sejam ligadas a Ele. Que os nossos desejos sejam desejos. Amém? Próprio céu, orar.